É uma alegria muito grande, uma honra poder adentrar esse recinto protegido pelos amigos espirituais, por Jesus, por Francisco de Assis e sua falange. Me lembro quando eu estive em Assis, uma região linda da Itália, na Úmbria, e vi as duas catedrais, uma para Clara, outra para Francisco, e eu fiquei procurando, cadê a Porciúncula, que era aquela capelinha que aquele jovem de pouco mais de 19 anos ouviu no seu campo psíquico: Francisco, reconstrua a minha igreja. E ele, naquela época, na sua juventude, imaginou que Jesus falava de uma igreja de pedra. E aí adentrei lá, aquela grande catedral, e eles construíram a grande catedral em cima da pequenininha, que fica lá no subterrâneo. E dentro daquele espaço, eu senti em meu coração a alegria de ter lido, né, que não vivenciamos, a respeito desse jovem que foi capaz de transpor a sua educação para ouvir o chamamento da sua alma, para construir a igreja do amor no coração das pessoas. Que a igreja, de maneira nenhuma, é um local de pedra, né? A igreja é a construção do amor nos nossos corações. E aí, lendo na revista Veja, de 7 de maio, uma reportagem sobre o grande pintor gaúcho Iberê Camargo, muito me sensibilizou também a sua pintura. É uma pintura um pouco que sombria, mais para o tom de azul e do marrom, de pessoas de uma deformidade no seu desenho, né? E aí ele declarou em vida, Iberê Camargo: eu não gosto de pintar flores. Jesus, ou Deus, ele diz assim, Deus teve um ataque de frescura quando colocou flores no mundo, disse Iberê Camargo. E aí eu vi aquela pintura e me dava uma certa tristeza na alma, né, de uma pessoa externar a sua emoção. E ele dizendo, para concluir a sua frase, ele disse assim: porque eu não vim ao mundo para passear, e eu pinto porque a vida dói. Eu pinto porque a vida dói. Então aquilo me sensibilizou muito, porque a todo momento a gente quer entender por que nós sofremos, por que a vida dói. E dói, meus irmãos. Quem de nós não já passou pelos seus pedacinhos, né? Ou pedações? A verdade é que a dor existe. E grandes foram os filósofos que buscaram entender a dor. Aí a pergunta é, o que gerou o tema da noite de hoje, a pergunta é possível construir a felicidade diante de tanta dor? É possível nós sermos felizes? E a resposta é sim. Nós podemos ser felizes. E aí, lendo uma receita assim simples de felicidade, que o rei Salomão, um sábio que viveu há 900 anos antes de Jesus, esse grande sábio, ele disse que construir a felicidade precisa de 3 passos simples. O primeiro passo simples é compreender a justiça divina, ou seja, não se sentir injustiçado. Porque quando nós estamos sofrendo, em qualquer nível, seja uma dor física, uma dor moral, que aliás diz os espíritos que a dor moral dói muito mais do que a dor física, uma ingratidão de um filho,
um abandono, uma rejeição, essas dores machucam de verdade a nossa alma. Quando a gente acha que não deveria acontecer com a gente, que a gente pergunta assim, por que comigo isso, né? Por que ele fez isso comigo? Por que eu estou sofrendo isso? Por que essa doença? Quando nós não compreendemos a razão, a causa, a gente se sente injustiçado. Então o rei Salomão já ensinava que para você compreender a razão da dor, a razão dos seus desafios, é necessário entender a justiça divina. Por isso Jesus também no Sermão do Monte, ele disse, busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais lhe será dado por acréscimos. E a grande chave para nós compreendermos a justiça divina é a reencarnação, é a continuidade da vida. A vida é uma só, mas são múltiplas as existências. Nós temos apenas uma vida, porque fomos criados por Deus, simples e ignorantes, com o potencial do amor e da sabedoria, e através das múltiplas existências vamos construindo as duas asas, né? Como diz Emmanuel, da evolução humana. Vamos desenvolvendo o potencial amoroso e desenvolvendo a nossa condição de pensamento. Então, o primeiro passo que o rei Salomão nos ensinou há 900 anos atrás é que nós não deveríamos nos sentir injustiçados nunca. Porque uma pessoa que se sente injustiçada é uma pessoa amarga, uma pessoa chata, né? Então, as pessoas reclamam, tudo está dando errado, comigo é assim, nada dá certo, comigo é assim, eu não tenho sorte mesmo, o outro lá tem muita sorte, eu nunca tenho sorte. Eu estou com a família errada, eu casei errado, tudo dá errado. Quando a gente se sente assim, a felicidade vai passar bem longe da nossa vida. Então a gente precisa compreender a causa, a razão de todas essas coisas. No livro Plenitude, de Joana de Andes, você marca aí a hora que eu falo muito, eu disparo a falar, depois eu deixo de dar o presente para vocês, que é a minha irmã, né? Aí nós vamos até 8h30, né? 8h30. Tá. Pode passar que tem problema. Eu tenho direito. Não. Então, no livro Plenitude, Joana de Ângeles diz que os motivos do nosso sofrimento é que nós nos afastamos da dimensão espiritual. A gente fica imaginando que a vida seja só esse momento tão transitório, né? Esse momento tão fugidio que é do berço ao túmulo. Quando nós nos apegamos à vida, ao momento, aos 5 sentidos, ao mundo material, nós nos afastamos do convívio com os espíritos amigos, com a nossa origem, com as dimensões mais amplas da vida. Quando os espíritos nos trouxeram a certeza da pluralidade dos mundos habitados, nós devíamos desenvolver no nosso psiquismo a certeza de que temos muitos irmãos espalhados aí pelos mundos habitados lá fora, pelas galáxias. Que temos muitos irmãos, como disse Allan Kardec, nesse prelúdio das idas e das vindas. Eu acho lindo Kardec falar do prelúdio das idas e das vindas. Ora nós estamos aqui, ora nós estamos na dimensão espiritual. Então nós estamos cercados por um mundo invisível aos nossos olhos, mas nós podemos sentir essa dimensão espiritual.
através das múltiplas existências, nós recebemos equivocadamente as informações de que era um erro nos comunicarmos com as demais dimensões da vida. A pessoa que sentisse num grau qualquer a presença dos espíritos era severamente castigada por um mal entendido do nosso crescimento espiritual. Eram consideradas bruxas, feiticeiras, né? Por mais de 1000 anos, nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós jogávamos as pessoas nos calabouços, nas fogueiras, só porque elas diziam entrar em contato com a dimensão espiritual. Então vem a doutrina dos espíritos tirar este véu, revelar a dimensão espiritual novamente para todos nós e dizer a possibilidade que cada um de nós tem de entrar em contato com essa dimensão espiritual. Basta que a gente apure os nossos sentidos, não é? Trabalhe esse sentido novo, essa percepção nova de entrar em contato com a dimensão espiritual. Então a Joana tem razão. Como nós nos afastamos da nossa origem, da nossa dimensão espiritual, a dor se torna muito maior. E a gente voluntariamente escolhe de forma equivocada. Pela nossa vontade, a gente escolhe de forma equivocada. Só para vocês terem uma ideia, outro dia eu falando com a minha filha no telefone, e ela estava muito brava comigo, porque ela mora no Chile, Santiago do Chile, que ela queria que eu fosse para lá, que ela está com uma criança de 1 ano, agora com 2, e eu estava ignorando. Mãe, você fica aí, você está aposentada, por que você não vem para cá, fica aqui perto de mim? Como se fosse fácil a gente largar tudo, né? E assim, ia lá atender o processo que ela estava vivendo. Mas ela foi ficando tão brava que o meu ouvido deu uma surdez. Aí eu falava assim, minha filha, não estou conseguindo te ouvir, minha filha. Que isso? Que isso? Ela gritava, eu não ouvia de jeito nenhum. Aí quando ela teve aqui, ela falou assim, mãe, você para com essa desculpa que agora você inventou moda que você não ouve bem. Eu falei, não, psiquicamente eu bloqueei aquela coisa desagradável que ela estava dizendo pelo telefone. Então nós podemos fazer isso, meus irmãos. A gente pode escolher na nossa vida o que realmente a gente quer ouvir. Por isso que Jesus falou, ouça os que têm ouvido de ouvir, veja os que têm olhos de ver. Então nós temos que educar os nossos sentidos na direção de pegar, absorver o melhor que a vida pode nos oferecer. Se a gente vive um reclamão quanto mais, se a gente fica o tempo todo se sentindo injustiçado, nós não vamos construir essa felicidade na nossa alma. Então o primeiro passo, Salomão falou dessa possibilidade de nós não nos sentirmos injustiçados, compreendendo a justiça divina. Qual seria o segundo passo? O segundo passo também é maravilhoso. Salomão diz que se nós tivermos um coração grato, se nós aprendermos a agradecer, nós entramos em sintonia com a dimensão mais ampla da vida, com os bons espíritos. A gratidão, esse cientista Masaru Emoto aí, tão falado dos cristais congelados da água, ele botou a palavra gratidão e a água mostrou mais bela das flores, que a gratidão é uma vibração tão superior que nos aproxima da realidade espiritual melhor. Então nós temos que treinar a gratidão. Tem um amigo nosso lá em Juiz de Fora, que ele até já faleceu, mas continua nosso amigo, né, que ele só mudou de dimensão. Ele dizia que quando ele acordava, ele agradecia o fato de estar enxergando,
ele chegava no espelho e falava, Kleber, como você é bonito, né? A gente tem que se achar bonito. Não é pela conformação física que a mídia elegeu aí, que todo mundo tem que ser magrinho, de cabelo liso, que aliás fui fazer um negócio desse com meu cabelo, me arrependi amargamente. E com a cara chupada de picotar, vou botar aquele tal do todo inteligente, né? Oh meu Deus, por que eu fui fazer aquele negócio? Porque a gente fica envolvido por essa necessidade de mudar, de mostrar uma aparência mais jovem, porque o mundo cobra isso da gente, né? O mundo cobra que você seja eternamente jovem, como se a juventude estivesse na aparência. A velhice chega e é inexorável, cai tudo mesmo. Então nós temos que ver a juventude da alma, né? Então meus irmãos, o segundo momento que Salomão nos ensina é agradecer. Então nós temos que fazer como Kleber, doutor Kleber. Nossa, como eu sou bonito. Tem que levantar sua autoestima, mas a beleza está no seu, porque você enxerga. A beleza está porque você ainda tem cabelo, né? A beleza está porque você ouve. A beleza está porque você está com saúde. Nós temos que desenvolver outros olhos de ver. E a gratidão é esse treinamento. E ele agradecia até seu estômago, as células. Oh, meu estômago, muito obrigado, você está trabalhando aí, meu coração. Ele começava a agradecer tudo. E isso é um treinamento intensivo de você aprender a agradecer. Criar um coração grato. O coração grato, porque existe a lei da atração. Um coração grato atrai coisas boas para a sua vida. A gratidão é um sentimento da alma bonito, comprovadamente bonito. Mas a gente aprendeu a reclamar, né? A gente reclama de todos. E aí nós vamos atraindo essas energias que são destrutivas, a gente se autodestrói. Interessante, quando eu li nos livros de André Luiz, não sei qual deles, que o homem recebe fluido vital para viver 120 anos na Terra. Nós recebemos essa quantidade de fluido vital. Quando chega lá pelos 80, né, a gente já está se sentindo tão velhinho, né, já está cheio de dor. Lá no nosso condomínio, a gente joga tênis lá. E aí o pessoal fala assim, olha, se você acordar sem dor, é porque você desencarnou e não percebeu. Porque basta passar dos 40, para ser generosa comigo mesma, basta passar dos 40 para você começar a ter dor. É dor daqui, dor dali, porque nós vamos perdendo em vitalidade pelas nossas escolhas equivocadas. E quando a gente reclama, quando a gente está magoado, quando a gente está triste, tudo isso vai comendo a nossa vitalidade. Aí a gente retorna à dimensão espiritual antes do tempo. Então André Luiz fala assim, poucos são os completistas, ele chama de completistas, aqueles que ficam na Terra até o seu último fluido, até todo aquele planejamento que ele fez ser concluído. Porque a gente faz escolhas equivocadas. Nós não erramos porque queremos. Aliás, lá na parapsicologia eu aboli esse negócio de culpa. Estou absolvendo todo mundo aqui, tá? Ninguém tem culpa. Esse negócio de culpa é a pior coisa que inventaram. A gente foi criado em cima da culpa, né? Do pecado original. Isso eu acho muito triste, porque quando a gente está feliz, repara, você fala assim, alguma coisa errada vai acontecer. Eu estou tão feliz, né? A gente não acredita que pode ser feliz, porque nós trazemos o arquétipo da culpa. Você é culpado. Você fez isso, fez aquilo, você merece castigo. Então, essa coisa da culpa, aí os espíritos falam, nós erramos por ignorância.
A gente não erra porque é mal. Nós erramos porque não aprendemos a fazer direito, não examinamos o nosso psiquismo para ver que nós estamos repetindo o homem velho há milênios. Nos ensinaram errado a respeito do sentido da vida. O sentido da vida para nós no passado era amealhar coisas. E até hoje, né, meus irmãos? Como que as pessoas estão tristes, sai para as compras. Tem gente que está com depressão, vou pegar o cartão de crédito. Aí vai fazer compra e amealha coisa, né? E compre. Essas lojas de R$1,99, isso aí só tem no Brasil. Porque todo mundo entra, compra aquela porcariada toda que não dura nem um mês, mas compra. A gente compra. Pela nossa necessidade de afeto, de se sentir querido, de ter algum poder. Então nós escolhemos de forma equivocada. Aí um terceiro ensinamento que o rei Salomão, lá 900 anos de Jesus, que ele foi considerado um sábio. O rei Salomão, lembra que conta no Evangelho que duas senhoras chegaram para ele, duas mulheres, né, brigando, esse filho é meu, esse filho é meu, esse filho é meu, e eles brigavam, e ele falou assim, bom, tá bem, vamos partir a criança no meio, e aí cada um fica com um pedaço, vamos resolver o assunto assim. Aí a verdadeira mãe, claro, falou, não, ele não é meu, ele é dela, pode dar para ela. Ela abriu mão, porque era aquela que realmente amava o filho, né? Essa sabedoria do rei Salomão. E Jesus citou Salomão, que ele fala, olhai os lírios dos campos, não fiam, não centeiam, e no entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então Salomão pediu, segundo os pesquisadores, pediu a Deus a sabedoria, em vez de pedir coisas materiais, né? Em vez de pedir bens. Ele foi um rei que pediu sabedoria. E ele recebeu, entre aspas, a gente sabe que isso tudo é metafórico, a sabedoria. Então, o rei Salomão, ele diz que a terceira coisa para a construção da nossa felicidade, aí que o bicho pega, é vencer as paixões da alma, que o Espiritismo traz como uma reforma íntima. Nós precisamos enxergar dentro de nós mesmos as dificuldades emocionais que temos. Na parapsicologia a gente diz as programações atrapalhadas, as coisas que nos ensinaram como verdade e que nos fazem sofrer. E ele diz o ciúme e a inveja. O ciúme e a inveja, Kardec reservou na questão 933 em diante informações sobre essas duas paixões da alma, que ele disse, os espíritos disseram a ele que é um verme roedor. Quando nós estamos sob o império do ciúme ou o império da inveja, nós nunca vamos construir o nosso coração, ter um coração feliz. Porque o ciumento é aquele que se sente tão inseguro, né? Tem uma autoestima tão baixa, ele se acha tanto um zero à esquerda, que ele acha que ninguém é capaz de gostar dele. É uma enfermidade da alma, que pode ser tratada. Escrevemos até um livro sobre isso, que já está esgotado. Mas falamos muito sobre essa paixão da alma que é o ciúme. As pessoas acham que ciúme é prova de amor. Fala assim, fulano tem tantos ciúmes, fala até no plural, né? Tem tantos ciúmes de mim, ela se acha amada por causa dos ciúmes. E não é, meus irmãos, é uma doença. O ciumento sofre e faz sofrer. A inveja, então, olha que os espíritos disseram lá naquela questão, a inveja é o ciúme, como é que é? A mediocridade, como é que é? O ciúme aliado à mediocridade. A inveja é o ciúme aliado à mediocridade.
Esse Joani Ventura, um escritor e jornalista, escreveu sobre a inveja. E um outro escritor também, Botelho, Cândido Botelho, não sei se Alberto Botelho, chamou de inveja criativa. Diz que tem a boa inveja. Ah, é bom você ter um modelo, ter inveja daquele modelo, né? Mas a inveja não é bom de jeito nenhum. A inveja, ninguém acha que tem inveja. Joani Ventura botou uma pesquisa no povo brasileiro e 85% das pessoas disseram não ter inveja. Mas por que a gente não admite a inveja? Vamos examinar. Porque a inveja foi considerada um pecado capital pela igreja. Quem tinha inveja era por fogo dos infernos. Então você é invejoso? Não. Ciúme você até admite. Eu sou um pouco ciumento. Mas inveja ninguém admite. E sabe como a gente vê que é invejoso? Os nossos irmãos. Quando você está apontando o dedo para alguém, está morrendo de inveja dele. Porque o invejoso quer destruir o outro. Porque se ele não destruir o outro, ele se sente inferior. Por isso que Kardec diz que o ciúme aliado à mediocridade é a inveja. É um sentimento mesquinho que precisa ser trabalhado. Então todos nós temos que exercer essa vigilância no nosso próprio psiquismo para poder examinar com coragem. Puxa, eu estou morrendo de inveja do fulano. Olha, quando eu descobri que eu tinha muita inveja do meu marido, eu passei quase um mês chorando. Mas eu descobri porque ele viajava a serviço e eu ficava tomando conta das crianças, né? Eu tenho 3 filhos. Aí eu falei, que casamento é esse, comunhão de bens? Eu fico com a comunhão e ele com os bens, né? Porque ele viajava, quando ele voltava, os meninos estavam tudo bonitinho, tudo arrumadinho, e eu sempre sozinha. E aquilo eu tinha uma inveja dele. E quando ele chegava, eu estava com 300 pedras na mão para jogar em cima dele. Isso, aquilo. Assim que a gente constrói amor, vocês sabiam? Quando a gente está brigando, já tem solução. Aí, enfim, quando eu descobri, eu falei, meu Deus, eu estou com inveja dele. Na verdade, eu queria que ele ficasse tomando conta do meu filho para passear também. Né? É isso que eu queria. Mas, estudando a doutrina espírita, a gente compreende que cada um tem o seu papel, a sua missão, o seu trabalho. Aí eu comecei a olhar como era vantajoso eu ficar com meus filhos, como que ele que devia ter inveja de mim, porque eu acompanhei o crescimento dos meus filhos, dos meus 3 filhos. E eu tive essa honra. Mas na hora a gente é tão impulsivo, a gente é tão cheio de homens velhos, homem ou mulher velha, né? Nosso psiquismo é tão contaminado que eu não percebia na minha juventude que eu estava sob o império da inveja. Então diz o rei Salomão, para que a gente construa a felicidade, que possa suportar os desafios da dor, porque a dor e o sofrimento são coisas diferentes. A dor é fisiológica, o sofrimento é psicológico. E nós podemos ter dor sem ter sofrimento, como podemos ter sofrimento sem ter dor. Mas nós podemos suportar todos esses equívocos, todos esses resultados dos nossos equívocos, que é a dor, se nós soubermos trabalhar essas paixões da nossa alma, nos tornarmos menos ciumentos, menos invejosos, diminuir um pouco as nossas dificuldades emocionais. E isso é um árduo trabalho, não é fácil não. Tem que ter muita vontade, como diz o Emmanuel. O departamento, a vontade é o chefe da nossa mente. Então nós temos que acionar essa vontade, muita energia, muita coragem, muita oração, né? Para desenvolver essa certeza de que podemos mudar as nossas escolhas e nos tornarmos pessoas felizes, capazes de enfrentar as nossas dores com dignidade e coragem, com alegria mesmo. Podemos sorrir,
brincar, porque tudo isso a gente sabe que vai passar. Então, o primeiro passo, não se sentir injustiçado, estando no lugar certo, com as pessoas certas. Segundo passo, agradecer a tudo e a todos. Até mesmo aquela malcriação que fazem com a gente, aquele desaforo, a gente pode tirar um aprendizado. E por último, trabalhar as paixões da nossa alma. Então agora eu vou dar um presente para vocês, que eu vou passar aqui para a presidente da Federação do Espírito Santo, que eu tive a sorte de nascer como irmã consanguínea. Então é muito bom. Quando a gente consegue reunir, é uma delícia, gente, é uma delícia. E ela veio, coitadinha, para descansar em Buda. Eu falei, descansar? Vamos lá que você vai trabalhar também. Muito obrigada, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande partilhar com vocês esse momento festivo, comemoração de 3 anos da casa. Que Jesus abençoe os trabalhadores da casa, abençoe toda essa proposta de abrir essas portas e consolar, esclarecer com a luz que o Espiritismo nos traz. Então, um abraço a todos vocês da família Espírita Capixaba, Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, lá em Vitória. Vai ser uma alegria encontrar vocês por lá, quando forem passear um pouquinho no Espírito Santo. Visitem a Federação, a gente fica muito feliz de receber os companheiros espíritas de toda parte. Eu estava tão feliz ouvindo a Leila. Eu queria ficar sentadinha ali ouvindo, continuando a ouvir essa parceria aqui, irmã, de consanguinidade. Na verdade é um reencontro de almas, e assim que Deus propõe, as famílias se reúnem por motivos que estão além das nossas poucas possibilidades de acessar. A nossa razão como encarnados é limitada, mas a gente sente afinidade existente, tanta afinidade que nós já escrevemos vários livros juntos, né? E é um trabalho que sempre vem enriquecendo a nossa vida. E a receita do Rei Salomão é perfeita e fica como um indicador para cada um de nós que queira efetivamente construir a própria felicidade. Dificilmente nós vamos encontrar outros processos mais eficientes do que esses 3 passos aqui oferecidos. E interessante para nós olharmos esses 3 passos dessa perspectiva que o Espiritismo traz, que o Rei Salomão é lá do Velho Testamento, né? O Velho Testamento é a primeira revelação da lei divina aos homens. Depois Jesus vem e confirma parte dos ensinamentos, corrige algumas distorções, tenta alertar-nos quanto à necessidade de nos espiritualizarmos, de buscarmos esse novo momento da maioridade espiritual que a Terra já alcançava naquele tempo, e foi necessário que o Consolador viesse nesses tempos modernos para retomar todo esse conteúdo e nos oferecer chaves para a compreensão precisa. Então, essa receita do Rei Salomão, diante da informação espírita, ela ganha novos contornos, porque nós vamos ver, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que Allan Kardec analisa bem-aventurados os aflitos, nós vamos ver que a aflição, que geralmente a gente entende como infelicidade, é uma bênção, porque aquele que sabe passar pelas dificuldades, ele vai conquistar os valores que aquele momento lhe traz. Então, os aflitos, é importante nós entendermos que as aflições do mundo não são castigos divinos. Deus não nos castiga. É entender que as aflições são desafios necessários
Porque a liberdade, se nós estivéssemos plenamente satisfeitos, nós procuraríamos a casa espírita. Isso, né? Geralmente, a busca pela casa espírita é porque alguma coisa dentro de nós nos inquieta. A inquietação nos faz buscar. E nós vamos conseguir a resposta, porque buscar e achareis. A gente vem buscar e acha. Mas se não houvesse algo que nos instigasse a buscar, se nós estivéssemos plenamente confortados, satisfeitos, felizes, dificilmente nós sairíamos da nossa acomodação para buscar. Então, nesse capítulo do Bem-aventurados os aflitos, tem um dos textos, diz assim: a felicidade não é deste mundo. Então, o que eles estão dizendo? Se a Terra é um mundo de provas e expiações, ela não congrega espíritos de condição plena. A condição plena do desenvolvimento de todos os nossos potenciais é que traz a felicidade absoluta. Esta questão, então, nós vamos entender com muita precisão lendo o item 100 do Livro dos Espíritos, quando Kardec trabalha aquela escala espírita. Ele faz um arranjo didático para que nós possamos compreender as diferentes etapas da progressão do ser inteligente criado por Deus na direção da felicidade. A felicidade absoluta, ela só vai acontecer para aqueles que chegaram ao topo dessa escala. Mas isso não significa que não se possa fruir uma felicidade relativa. A absoluta não tem mesmo. Por vezes a gente olha o companheiro que está numa situação que nós identificamos como desejável e nós estamos pensando conosco, mas poxa, ele vive essa situação que é tão feliz, mas é porque nós não estamos na pele dele. Porque se nós vestirmos aquela persona, vivemos aquela situação, nós vamos encontrar naquele contexto quais os desafios dele. Então, aqui na Terra, nós estamos numa situação de espíritos da terceira ordem, na escala espírita. Tem a terceira ordem, a segunda ordem e a primeira ordem. Então, Kardec trabalha com 10 classes de espíritos. Na terceira ordem, você vai encontrar os espíritos imperfeitos lá no rodapé. Os espíritos imperfeitos são ainda muito presentes no cenário do mundo como a Terra. São aqueles capazes de produzir sofrimento intencionalmente. Esses são os imperfeitos. Depois deles nós vamos encontrar levianos. Levianos são aqueles que não olham a vida com seriedade. Parece que eles são felizes. Eles são inconsequentes. Então, bebem todas, se permitem viver, né? A descontração, todas as baladas, os golpes, não levam nada a sério. Então parece que é bom, parece a situação, né? Nossa, é feliz ele, é inconsequente, porque todo esse processo ele vai gerando primeiro uma depreciação da equipagem biológica. Enquanto a juventude do corpo sustenta essa atitude, a pessoa até frui alguma alegria efêmera daquele momento. Tanto é que a pessoa está sempre repetindo, porque a alegria acaba e ele quer mais, vai buscar mais. O espírito leviano, ele está na terceira ordem. A questão dele, às vezes aparente, de descontração, de festividade, esconde a ansiedade e o vazio que está dentro dele. Tem muito espírito leviano na Terra ainda. Depois você vai encontrar os pseudo-sábios.
Aqueles que acham que sabem tudo. Eles não precisam de Deus, eles não precisam de espiritualidade, a ciência resolve todos os problemas. Eles não têm noção da própria ignorância, mas se enchem de vaidade acerca da pouca coisa que sabem. E às vezes estão satisfeitos com isto, com a projeção, status. Na verdade, dentro de si mesmos, as indagações se multiplicam. A pessoa não quer escutar até a própria voz da consciência. Kardec diz assim que dentre esses da terceira ordem, tem uma ordem, ele coloca como ordem, mas ele mesmo põe uma observação, que não é bem uma ordem, são os espíritos batedores, que são seres que produzem esses fenômenos que a gente costuma encontrar nas casas mal assombradas, né? São os espíritos que ficam presos à matéria, embora não tenham mais corpo. Então, Kardec diz assim, bom, esses batedores não são bem uma ordem, porque eles podem ser encaixados em qualquer uma das anteriores ali. Pode fazer esse papel. Mas acima desses tem um de condição neutra. Esse aí me interessou de perto saber essa história do espírito de condição neutra. Por quê? Porque ele desenvolveu muito já a inteligência. Desenvolveu o saber, o conhecimento das coisas do mundo. Mas ele não desenvolveu ainda a moralidade. Por isso que ele ainda está na terceira ordem. Se você olhar bem, o passo que ele tem que dar é um passo de contornar as questões das paixões. Porque as paixões, elas nos levam ao apego às coisas transitórias. E todas essas coisas que estão aqui na terceira ordem são fontes de pequenos sofrimentos que, somados, totalizam grandes questões e impedem a felicidade que é possível fluir aqui. Então, olhando do prisma que a doutrina nos traz a receita do rei Salomão, ela é perfeita. A injustiça não existe no universo. A injustiça existe na relatividade da vida dos encarnados, porque nós ainda não nos ajustamos às leis divinas. Então a gente age injustamente. E as pessoas nem sempre alcançam a justiça, nem têm um código de leis bastante elaborados. Um código bastante elaborado, nem assim. Mas do ponto de vista da vida universal, as leis de Deus são perfeitas e elas se cumprem sempre. Então, ninguém se sinta aí injustiçado, porque cada um está enfrentando o desafio necessário à superação das suas pendências, das suas imperfeições. Então, é perfeita a lei que ele nos traz, essa receitinha aí. A gratidão é o sentimento que nos faz reconhecer que somos beneficiários contínuos de Deus. Ele nos dá tudo, todas as condições Ele propicia. E Deus está sempre em busca do homem, e o homem está sempre se afastando de Deus. Há múltiplos convites, a nossa vida inteira, a nossa encarnação inteira, múltiplos convites para nos aproximarmos de Deus, e nós estamos continuamente escolhendo outras coisas. Enquanto a saúde do corpo está presente, enquanto a juventude está presente, nós estamos buscando outras coisas, não estamos buscando Deus, não estamos buscando desenvolvimento de valores espirituais. E aí a vida vai nos trazendo desafios, respostas, até o momento que o vazio que se instalou faz com que eu procure Deus. E eu vou procurar onde eu consiga informação que me traga esse respaldo. Eu vou para a igreja, eu vou para as sinagogas, eu vou para os centros espíritas, para os templos de Umbanda, onde me falarem que eu possa me aliviar, me confortar, eu vou procurar. Não importa o meio,
nós estamos em busca de Deus. É importante essa aproximação. Então, a felicidade relativa desse povo da terceira ordem consiste em fruir todos os benefícios que Deus nos permite com gratidão a Ele, porque nós estamos recebendo. A tendência, superar essa tendência de achar sempre, de focar aquilo que falta. Vamos olhar aquilo que já temos. E o que é que podemos fazer com isso que nós já temos? Essa é a felicidade possível nesse mundo aqui. E trabalhando para passar logo para a segunda ordem. Na segunda ordem as coisas começam a melhorar. Na segunda ordem, os espíritos já são portadores de qualidades que minimizam os fatores desencadeantes da aflição e do sofrimento. Então nós podemos, por uma vontade, por uma persistência, alcançar, porque nós somos espíritos de condição neutra. Eu olho assim, não sei, cada um fala o possível. Vai ver que eu estou aqui diante de uma plateia da segunda ordem. Mas eu fico olhando por mim. Mas eu não me identifico mais com o imperfeito lá. O mal que eu faço não é por vontade de fazer o mal. Às vezes sem querer. Nós temos nossos espinhos, né? Eu também não sou leviano. A vida inteira, desde jovem, pequena, na luta, estamos aí tentando enfrentar com responsabilidade as demandas da vida. Então, leviano não. Ser um sábio? Pode ser. Pode ser. A gente tem tantas certezas, né? A gente fica com tantas certezas. Ele já diz que para você alcançar mais conhecimento, você tem que duvidar das suas certezas. Mas aí eu já desconfiei disso, eu estou continuamente estudando. Então eu fico pensando assim, que ser um sábio não, mas neutro. Aí eu tinha uma ilusão assim, que eu podia ser da segunda ordem, né? Aí quando eu fui olhar a descrição do espírito neutro, ele já fala lá, apego aos bens materiais. E às vezes a gente não está pegado a dinheiro, a casa, essa coisa, mas e o filho? E a família? Não é? E o trabalho? Às vezes o trabalho é o nosso apego. Então eu comecei a desconfiar que eu estou aqui ainda nessa luta. Mas não é um passo tão difícil assim de dar, né? É um desapego. E quando você desapega, você varre muito sofrimento para lá. E você cria espaço na sua mente para realizar coisas boas que você pode realizar com aquilo que você tem. Porque não é para você salvar o mundo. É no âmbito que você vive e produzir o bem. Essa é a questão. E isso traz felicidade. Você vê o sentido da sua vida naquilo que você faz. Então, Leila e eu estamos muito cogitando dessas coisas e falando entre nós. E nós analisamos muito do ponto de vista da educação, que foi a nossa praia, né? Porque continua sendo, somos professoras, embora não esteja mais na ativa, mas eu me recuso a dizer que eu sou inativa, porque eu estou hoje trabalhando até mais do que antes. Mas nós, na área da educação, tentamos entender muito essa questão de como a vida nos prepara para enfrentar os desafios. E aí, olhando por esse prisma, analisamos a nossa condição, a nossa situação. A nossa infância foi uma infância numa família estruturada, uma família que tinha uma visão filosófica coerente pelo Espiritismo. Isso nos foi passado. Nós também tínhamos muito amor em casa, pais amorosos, uma infância cheia de amor. Então, nós entendemos um pouco esse processo. Toda a teoria, ela só vem como coadjuvante para entendermos de que forma o amor pode estar mais presente na vida de quem educa. Porque educar é um desafio gigantesco. A pessoa só vai encontrar o caminho da felicidade
se ela foi na infância acolhida de uma forma minimamente propícia a isso. Porque as carências que se estabelecem na infância, elas se projetam para a vida adulta e minam no indivíduo todas as suas chances de se realizar. Por isso que a gente anda escrevendo sobre família e educação. E esse livro, na medida certa, é uma tentativa de discutir com quem enfrenta esse desafio qual que é a medida de amor e limite. Porque se você entende que tem que educar deixando livre, não dá certo. Não dá certo. Limite é importante, disciplina é importante, mas se você coloca muito rigor nessa disciplina, nesse limite, também não dá certo. Qual que é a medida? Qual que é a medida? Porque assim como nós tivemos uma experiência de infância que nos projetou a possibilidade de realização, nós poderíamos ter tido outra história e sermos pessoas profundamente infelizes, sempre lutando, sempre reclamando, sempre observando os obstáculos do caminho. Então, como é que quem recebe o espírito que chega para a reencarnação cria para ele um pano de fundo para ele ser feliz? Que na verdade, o que se observa no mundo de provas e expiações, essa felicidade que a gente quer, ela só vai acontecer quando não existir mais tanta dor, tanto sofrimento, tantas pessoas felizes, depressivas. E é uma epidemia no nosso mundo. Por que isso se multiplica nesse tempo em que nós temos mais do que tínhamos em todos os tempos? Nunca a Terra teve tanta tecnologia, tantas possibilidades, tanta fartura e possibilidade de produzir mais fartura. Mas por que então as pessoas estão tão infelizes? Porque isso também não preenche. Nada do que é material preenche o vazio da alma, se a pessoa não entendeu o sentido da vida dela. Então nós começamos esse trabalho falando isso. A grande missão é dizer para quem está chegando à Terra agora, a vida tem um sentido. E você é um ser importante, porque você é uma criatura de Deus. Se você não existisse, faltaria alguma coisa no universo. Deus criou-nos para complementar essa obra gigantesca. E Ele não quis nos fazer perfeitos de uma vez. Ele quis fazer-nos perfectíveis, para que pelo nosso esforço nós conquistássemos a possibilidade de ser um com Ele, como Jesus disse ser. Aquilo que Jesus nos mostrou é a situação do espírito da primeira ordem, classe única, espírito puro. É para lá que nós estamos caminhando. O fato da felicidade ser a nossa meta, a felicidade absoluta ser a nossa meta, significa que potencialmente ela já é um patrimônio nosso. De como ela pode se expressar na relatividade da vida deste momento aqui. Com a idade que se tem, com a condição social que se tem, ela pode se apresentar. É uma questão da nossa escolha, da nossa decisão. Nós podemos fazer para nós e facilitar para aqueles que estão chegando ao mundo agora. Então esse é o grande desafio. As famílias estão com dificuldade e a casa espírita tem para oferecer às famílias subsídios para que se ajustem e sejam núcleos receptores desses seres que retornam em condições de mudar este mundo. Então, meus irmãos, olha, eu quero dar assim parabéns
a todos vocês pela escolha que fazem de frequentar esta casa, de trazer a energia de vocês a esse conjunto aqui de renovação de pensamentos. A instituição espírita é um difusor de ideias novas e de possibilidades novas para a criatura que atravessa esse tempo de tanta turbulência que é este mundo de provas e expiações. Estamos na última hora de transformar este mundo, a partir deste século, em um mundo de regeneração. O convite está sendo feito continuamente pela espiritualidade para que nós fortaleçamos esse ideal. Existe um movimento de proporções nacionais voltado para esse ideal, que é o movimento espírita brasileiro, com a tarefa de espelhar para o mundo que há possibilidade sim de o Evangelho se tornar o roteiro norte para aqueles que aqui estão encarnados. Então, fortalecer essa ideia, fortalecer esse movimento, espelhar a irradiação nascida do coração que efetivamente escolheu Jesus como guia e como modelo. Então, parabéns à Casa Espírita Francisco de Assis pela bênção que nos traz de nos reunirmos aqui, em nome de Deus e de Jesus, sob a inspiração de um Espírito que despojou-se de todos os bens transitórios do mundo para buscar o bem maior. São Francisco de Assis é o maior exemplo de desapego. Não tenhamos ambições de realizar de imediato o ato dele, mas coloquemos como meta da nossa vida, a cada ano, desapegarmos um pouquinho mais das coisas materiais que nos enredam e nos impedem de fluir neste mundo a verdadeira felicidade, que aqui é possível, a felicidade relativa, da consciência tranquila do dever cumprido e da relação harmoniosa com o semelhante, com aqueles que estão na caminhada junto de nós. Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ensine. Muita paz a todos.